ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Com essa placa, eu fiz um desenho do coelho em cima dela. Então ela tem pintura, tem uso do glacê mais consistente para fazer volume e envelhecimento. Não, esse não tem envelhecimento. Você vê só tem pintura e a pintura do coelhinho mesmo. Então, que nem eu falei, esse biscoito foi inteiro feito com glacê só branco em duas consistências. Uma para preenchimento e a outra do coelhinho, que o coelhinho usa um glacê mais consistente. É aquele glacê do lettering, que é um glacê que o pico vira, mas ele não é muito duro e nem muito mole. Então, vamos fazer esse biscoito. Bom, vamos começar a fazer o preenchimento. Eu estou usando o glacê mais fluido para fazer esse preenchimento. O glacê que você prefere fazer o preenchimento, ele é o mesmo glacê que eu usei para fazer os outros preenchimentos que eu fiz o Wet on Wet. É o mesmo glacê, que aí tá de 12 a 15, ele é um glacê mais fluido do que aquele que a gente está usando para fazer a escrita e para fazer os volumes. Então esse aqui, ele é o glacê realmente de preenchimento. Então a gente vai preencher e esperar secar para poder começar a fazer a pintura. Então agora que está seco, eu estou usando o pincel Filbert, que ele é arredondado nas pontas. E aí eu vou marcar a grama, vou marcar a área da grama e vou fazer as bordas também dele verde. E aí eu vou puxar o verde para dentro. Esse é o verde folha. Depois que eu fizer toda a volta, eu vou puxar esse verde para a parte de dentro. E aí a gente vai sujar um pouco mais o pincel e pôr um pouco mais de verde na parte inferior. Lembrando que isso é uma grama e as gramas normalmente elas não são completamente lisas e nem certinhas, né? Então a gente vai pôr agora um pouquinho de verde no meio da grama, espalhar esse verde e pôr um pouquinho de marrom para dar uma vida para essa grama. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer umas graminhas saindo a graminha saindo como dando vida para essa grama, né? Então, agora a grama já está um pouquinho mais, que é alguma coisa além de uma coisa certinha, né? Parece, não é uma linha passada. Aí com o pincel arredondado, eu vou fazer assim, tipo umas florzinhas assim saindo. É bem desenho assim que para dar uma área, uma sensação bucólica, né? Agora nós vamos fazer o céu. Então com o Blue Sky eu estou fazendo toda a volta dele e aí eu vou puxar essa cor para a parte de dentro. Então vocês veem que eu uso bastante essa metodologia de pintura. Então eu puxo lá para dentro e aí eu vou dar uns tapinhas para que que desse jeito você deixa ele mais forte na parte externa e mais fraquinha na parte interna. E aí ele vai criando esse degradê, essa sensação realmente de céu. Então, essa é a intenção mesmo, né? Então agora eu nem passei tinta, eu só umedeci um pouco o pincel, tirei o excesso da água e você vê que ficou tudo meio azulzinho, né? E agora eu tô dando uma reforçada no céu. E aí, conforme a pintura secar, eu vou desenhar o nosso coelho aqui. Então, eu vou fazer primeiro a cabeça dele, que é redonda. Depois que eu fizer a cabeça, eu vou fazer o corpo dele. E, na verdade, eu até faço mais do que eu deveria. Eu desenho mais do que eu deveria, porque o que eu vou... Quando a gente puser o glacê, ele vai sumir. Aí eu fiz o pé
e as orelhas dele bem pontiagudas. Aí, se você quisesse fazer a orelha dele dobrada, você podia, mas eu só fiz uma diferente da outra. Aqui é a cenourinha que ele está segurando, só que essa cenourinha vai ser coberta a hora que a gente puser o glacê. Mas é só para ter uma ideia de como é que o nosso coelhinho vai ficar. Então, a gente agora vai fazer tudo em glacê branco, o glacê mais consistente. Então, eu vou começar com a cabeça, lembrando que a gente vai fazer a volta da cabeça e aí vai ficar chuchando para que ele fique, o glacê fique liso. Então, você tem que pôr o glacê e ficar chuchando para ele alisar o glacê, porque ele é um glacê mais consistente, mas no momento em que você chucha ele, ele fica lisinho. Agora a gente vai fazer o corpo do mesmo jeito. Eu vou fazer ele chuchando o corpo inteiro, por isso que eu falei que nem adiantava ter desenhado a cenoura, mas eu quis desenhar do mesmo jeito, porque a cenoura e os bracinhos sumiram. A gente vai fazer eles depois, mas você vê que a gente vai chuchando para deixar o corpo todo liso, e é possível. Ele só é mais trabalhoso para fazer uma área mais comprida assim, mas você tem que pensar que às vezes quando a gente trabalha com volumes, a gente trabalha em áreas menores, mas esse é um bom exercício para você treinar um pouco, trabalhar com esse glacê mais consistente. Ele é mais chato, sim, ele é mais chato. Ele depende um pouco mais de paciência e acertar, porque se você faz ele, você tem que depois fazer os ajustes, ter paciência para até chegar nele. Então, às vezes, você tem que pensar bem para fazer áreas grandes, porque as áreas maiores são mais chatas de serem feitas. Aí, conforme a gente faz o corpo, a gente pode depois passar para a orelha. E é que nem eu falei para vocês, como o glacê é mais consistente, ele não vai, não mistura tão fácil. Só se eu realmente fizesse, chuchasse ali na região da orelha, a hora que a orelha encontra com o corpo. Então, se eu não chuchar bem na junta, eu vou manter a divisão que eu estou fazendo, tá? Então, como aqui a gente vai pintar a orelha e o centro da orelha é mais baixo, nem tem muito problema que ele fique mais baixo. Mas ele é... E é importante a gente tentar esconder o lápis que a gente usou. Isso é importante, mais para ficar mais bonito mesmo, para não aparecer, né? Porque o lápis ele é atóxico. E aí a gente vai esperar secar um pouco para poder continuar o desenho, para fazer as perninhas dele. Então agora deu uma secada, não precisa estar completamente seco, mas eu preciso que ele esteja um pouco seco para realmente poder fazer a cenoura e as perninhas dele, as patinhas dele. Então, primeiro eu fiz as patas e aí eu fiz a cenourinha, a gente vai fazer a cenourinha e os bracinhos dele. Então, fazendo a patinha dele do mesmo jeito, chuchando, e aí fazer a cenourinha dele também, que ele tá segurando, e os bracinhos dele. Agora vamos fazer a cenourinha. Daí não tem muita dificuldade, né? Fazer meio que um triângulo bem compridinho, né? Para fazer a cenoura. E depois a gente vai pintar essa cenoura e o verdinho da cenoura também. Então, você vê que a gente está fazendo tudo com branco. Então, nesse biscoito a gente só usou o glacê branco, eu não usei outro glacê. Só em duas consistências diferentes. E você vê que biscoito que a gente tem, né? Aí a gente agora vai fazer um bracinho e o outro bracinho. E aí lembrando que a gente vai ter que chuchar o bracinho, né? A cenoura não tem nem tanto problema se ela não ficar lisinha, porque a cenoura realmente não é lisinha, mas os bracinhos a gente quer eles mais lisinhos, né? Só se você quiser fazer o bracinho com textura. E aí vai esperar secar para poder fazer a pintura. Então, eu vou começar com a cenourinha. Então eu estou pintando a cenoura de laranja. Então eu molhei um pouco no laranja e vou pintar a cenourinha de laranja com o pincel número 8.
fininho, né? E pintar as folhinhas da minha cenoura. E aí, depois da cenoura pintada, eu vou pintar o coelho em si. Então, eu estou usando o marrom e vou fazer da mesma jeito. Eu vou fazer a borda, puxar para dentro a cor. Então, eu vou fazer uma volta em todo o coelho e puxar essa cor para dentro dele, respeitando, né, as patinhas dele e tudo. Depois a gente vai pôr uma gravatinha nele para resolver o problema desse pescoço. E agora eu estou puxando o marrom para dentro e vamos fazer as patinhas dele, ó, as perninhas dele do mesmo jeito. Faz a parte externa e puxa para dentro, faz a parte externa, puxa para dentro. E eu tô pondo um pouquinho de gold para dar um up na cor. Você vê que só um teco de gold já muda a cor dele, já não fica aquele marrom pesado, né? E agora a gente vai fazer a cabecinha dele. E fazer a voltinha aqui. E ele tá na grama, né? A gente tem que lembrar que ele está dentro da grama, né? Ele não está voando. E um goldzinho pra cima. E agora vamos fazer a cabeça. E aí a cabeça é do mesmo jeito. Faz a volta em marrom. Puxa pra dentro. Põe um pouquinho de gold. E aí agora vamos fazer as orelhas. Aí do mesmo jeito, faz a volta das orelhas. Pintar de rosinha o centrinho da orelha e o marrom. E dar um toquezinho de gold nas orelhas. Aí a gente vai fazer uma gravatinha aqui. Então, eu fiz uma bolinha e um triângulozinho para um lado, uma gravata borboleta e um triângulo para o outro lado. E vamos fazer também o nariz dele. Depois dessa gravata borboleta, a gente faz o nariz dele, que a gente vai depois pintar tanto a gravata borboleta quanto o nariz. Então, você vê que a gente precisa esperar secar umas partes para poder fazer a outra parte pintada. E aí agora eu pintei de rosinha o nariz dele e vou pintar de laranja a gravatinha dele, para ficar laranjinha combinando com a cenourinha dele. E para finalizar, eu vou fazer os olhos dele com a canetinha, do lado mais grosso da canetinha. Então, agora, fazer os últimos retoquezinhos aqui com gold marrom. E agora a gente faz com a caneta, a gente faz os dois olhinhos dele. Bem fofo. Ai, achei esse coelhinho tão fofinho, tão fofinho. Bom, esse coelho, ele tem bastante pintura. Eu espero que vocês comecem a fazer os biscoitos com pintura, que a gente tem feito, que eu tenho feito em várias aulas, né? Em outras aulas eu só dou um toque de pintura. Nesse aqui, esse coelho é inteirinho. Esse, o coelho anterior, é inteirinho feito na pintura. Então, a ideia, ele não é um coelho muito difícil, é um coelho relativamente fácil. A ideia é destravar a pintura, né? É começar a usar o pincel, fazer alguns testes com o pincel. E essa foi a minha intenção de fazer esse biscoito, que é um biscoito que é bonito, ele nem é muito demorado de ser feito, mas ele causa uma boa impressão. Então, eu espero ver
as placas de vocês por aí, os coelhos, nem que seja só para testar. Obrigada!